Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei! Abdicar ou não? Será que o rei Charles vai fazer isso mesmo? Ou pelo menos existe nos corredores da realeza britânica uma guerra pelo trono, mas o rei Charles já manda um aviso, segundo alguns informantes. William precisa saber do seu lugar. Xiii! Vamos saber sobre isso? Será que o rei Charles está satisfeito e vai dar o braço a torcer? Vem que eu vou te contar, fica até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo aqui no canal Hora da Resenha. Para você se inscrever, deixe o seu like, curta, comente, ative as notificações, compartilhe, hypa esse vídeo que ajuda. Vocês não são como você vai estar ajudando o canal. Além disso, quer ajudar mais? Seja membro da minha corte, a corte do Edu, vai lá. Vem, gente, tem o valor, mas eu preciso. Seria ótimo contar com você, além de estar junto com pessoas maravilhosas. Vídeo, semanalmente, figurinha, tem tudo lá, tá bom? Vem fazer parte, então. Vamos lá? Eu venho trazendo alguns vídeos de algumas matérias, tabloides, que sempre vem trazendo muitas situações, desde o caso Epstein, do ex-príncipe, que vem causando uma pressão, onde o rei sempre é interpelado em público, sendo ali colocado contra a parede. Você sabia até quando? Você sabia o seu irmão, toda a história, que causa, no momento, uma grave crise da imagem, né? A popularidade da família real ali patinando, caiu bastante, morte da rainha Elizabeth II. Também vamos considerar que muitos queriam que William fosse já rei, com a Kate como rainha consorte. Novidade, a gente vai contar que isso sempre existiu dentro da monarquia. Mas também o que pesa é a saúde do rei Charles, que também é assunto sempre dos tabloides, que a gente também traz aqui. Então, muitas especulações. E a especulação da palavra abdicação virou também uma moda e que todos ali observavam. Ganhou mais força após, então, o escândalo do Epstein, como eu disse. E também por conta da saúde do rei Charles, que eu acabei de falar, tá bom? Só que, segundo as fontes e a notícia da OK Magazine, é que, olha, não vai rolar isso não. Os informantes contam, o que estão mais próximos do rei Charles, que não vai acontecer. Vamos lembrar da história que permeia a família real. Abdicar, ou a palavra abdicação, é realmente algo sem precedentes dentro da família real, e na história recente, quando o rei Eduardo VIII deixou tudo para viver o seu grande amor, segundo os biógrafos, ou biógrafos falam ao contrário, porque tem muitas histórias aí bem nebulosas nessa abdicação, é algo, ou pelo menos um ato, que não passa na cabeça de um rei que foi criado nos moldes da rainha Elizabeth II, de servir, de ser ou ter o chamado. Então, abdicar, não. E aí, quando a gente fala da saúde do rei Charles, existe várias informações, porque o rei Charles informa sobre a sua saúde lá no final do ano, não informa, diz que haveria uma diminuição das suas medicações e etc. E alerta para os exames precoces, mas nada além. O resto que a gente sabe são especulações. Oficialmente o palácio não se pronuncia. Existem muitas matérias falando da aparência física do rei Charles, mas o fato é que o rei Charles acabou de vir dos Estados Unidos e está demonstrando aí, gente, fôlego. Ou, gente, demonstra que está tudo bem, porque a rainha Elizabeth II ficou aí, ó, doente também. Poucos sabiam, os médicos falam agora da sua vida ou da sua luta para continuar viva, para ver o seu jubileu máximo ali, que foi um dos últimos acontecimentos ali da sua vida, mas que o rei Charles não vai ceder o trono. Devemos lembrar também que o rei Charles foi o monarca que mais tempo esperou para ser rei, para ser monarca. Ele ascende ao monarca mais velho
a assumir o trono. Há quem diga, cá entre nós, fofocas ou povo fofoqueiro, dizem que a Rainha Elizabeth II não queria morrer. Ela não queria passar a coroa para o rei Charles. Isso é uma lenda, tá? Isso não aconteceu, mas realmente a rainha foi, dura na queda. A rainha que mais tempo ficou no trono britânico. Se ficasse mais 3 anos, batia o rei Sol. Tá vendo? Poderosa. 70 anos de reinado é muita coisa. O rei Charles, desde a juventude, e que foi o príncipe que mais tempo ficou com o título de Príncipe de Gales, era visionário. Todos os biógrafos que contam a história do rei Charles, ele era movido por questões ambientais numa época que não era falado sobre nada de sustentabilidade. O rei Charles, pioneiro. Também as questões de sem-tetos ou pessoas desabrigadas. No caso, não seria nem isso, seria refugiados. Também o rei Charles sempre foi interessado na parte religiosa. Então ele sempre esteve envolvido com essas pautas, com essas questões, com visões que mostram, de certa forma, uma ligação com o presente, ou pelo menos com o presente que ele vivia há anos. Então ele desenvolvia até mesmo algumas ideias extra, monarquia. Então ele trazia, ou ele tenta trazer agora para o seu reinado. Muitos consideram, pela idade e pelo momento da saúde do rei Charles, como um reinado tampão. E que existe reflexo por conta, desde 2024, que o rei anuncia para o mundo o seu diagnóstico, que também é um fato inédito dentro da monarquia, um rei, um monarca abrir a sua situação, mesmo com poucas informações, ele quebra ou mostra que é transparente para os súditos, que é uma promessa no início do reinado do rei Charles. Antes contam que existe um incômodo, ou pelo menos esta briga interna, já que nós também temos informações que o príncipe William não é tão fácil de se conviver, ou pelo menos quando você trai a confiança do primogênito de Charles e Diana, sai de baixo, porque ali não existe nenhum tipo de diálogo. Acabou a confiança, acabou você. Segundo fontes que conviveram com William, que estão com William, eles sempre colocam, ele é uma pessoa boa, de bom coração, mas a teimosia, ou pelo menos essa sede ao pote de ser o futuro rei, demonstra um incômodo. Observamos várias matérias que eu também trago aqui, da rapidez ou da velocidade de como William e Catherine estão tomando posições, se colocando aí diante das situações da monarquia, onde o rei deveria estar mais comprometido com essa saúde debilitada, com várias informações que estão colocando aí na imprensa, mostra que o rei Charles observa rapidamente essa questão. Então a gente tem muitas matérias sobre até coroação, funeral do rei Charles, que a gente sempre traz aqui. Noticiou, a gente vai trazer aqui. Mas que isso incomoda, porque no dia a dia, quem manda é o rei Charles. E ele faz questão de deixar isso bem claro para o príncipe William. Gente, demorou tanto tempo. É realmente muito difícil achar que o rei Charles vai abdicar, porque o William é a modernidade, já que ele passou pelo mesmo quando a rainha Elizabeth II ainda estava viva. Existem várias hipóteses ou também especulações que o próprio rei Charles, ainda príncipe de Gales, minava o reinado da rainha Elizabeth II. Muitas matérias parecidas com as que a gente lê ultimamente sobre o William e o rei Charles, a abdicação, também acontecia quando o assunto era o rei Charles e a rainha Elizabeth II. Porque o rei vive com a sombra. A sombra é o filho. Para ser rei ou rainha, o pai tem que morrer. É bem, estranho. Então, o príncipe William, segundo as informações e os informantes da matéria, é que o príncipe William está ansioso por isso.
e que resvala nessa história recente do rei Charles, da rainha Elizabeth, que tinha a idade para ser rei, que precisava de ter um rei com juventude, com os ideais do rei Charles. Então isso também foi até demonstrado no The Crown, na série da Netflix. Este momento, né, que também incomodou o rei Charles, porque ele, segundo informações, o rei Charles falou que não era muito bem assim. Mas existia matérias mesmo diante de querer que a rainha abdicasse para um jovem ou o rei Charles assumir. Depois dos escândalos de 1990, que é importante a gente lembrar, ficou muito mais difícil ou a rainha decidiu realmente partir dessa para melhor, tá? Em toda essa dinâmica e esta briga dentro da monarquia. Mas a frase que fica muito evidenciado dentro da matéria é: o príncipe William precisa saber do seu lugar. O meu filho precisa saber do seu lugar. Então existem muitas atitudes na qual o rei Charles toma a dianteira e responde: aqui quem manda sou eu. Então, mas dentro deste mundo, deste mundinho da monarquia, é o Charles e não o William. Mesmo muitos, ou pelo menos a visão de dar uma nova cara para a monarquia, de respirar ou de dar um novo frescor com a família de Gales, Charles ainda fala: ó, quem manda aqui sou eu, hein? Demorou e eu tô aqui, não vou abdicar. Então, sucessão funciona como? É isso. Um morre, um assume. Quando o outro morrer, o outro assume. É a dinâmica que permeia a história da realeza britânica. Então, de querer colocar a carroça na frente dos bois, segundo o rei Charles, e colocando aí, ó, calma lá, hein? Que aqui não é assim, não. Criando, então, mais conflitos dentro dessa realeza, que a cada dia, gente, é um caldeirão em ebulição, né? É fogo para todos os lados. É o William contra o rei Charles contra o William, é Harry contra o William, é Andrew, é realmente bomba atrás de bomba. E você, o que acha? O rei Charles está certo em dar um pitaco aí pro futuro rei? Sim, ó, espera aí, calma. Chegou agora, quer sentar na janela? Tem muita coisa para acontecer, você tem que aprender muita coisa até assumir. Tem gente que fala que Charles não vê com bons olhos o William ser rei, então a história se repete, entendeu? A rainha Elizabeth II, as historinhas de que tem que assumir, tem que abdicar, nada mais é que um ciclo dentro da realeza. O segundo filho que briga com o primeiro filho. Vocês entenderam? Sempre temos essa dinâmica dentro da família real. Quero que você comente hashtag Trono. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho. Te espero lá. Fui.